Boa tarde, pessoal. Olha só, no vídeo anterior nós falamos sobre clonagem. Um tipo de clonagem, né? Nós falamos sobre clonagem de plantas. Agora vamos falar sobre uma clonagem diferente, que é a clonagem reprodutiva. Não sei se vocês têm conhecimento, mas esse assunto foi um assunto muito divulgado quando ele aconteceu, que foi em 5 de julho de 1996. Foi o caso da clonagem da ovelha Dolly, né? Foi o primeiro caso de clonagem bem sucedida, a clonagem reprodutiva, a clonagem da ovelha Dolly, né? Nessa clonagem, o que aconteceu? Eles pegaram uma ovelha, né? Removeram a célula dessa ovelha, né? Tiraram o núcleo dessa célula, né? E pegaram o óvulo de outra ovelha, tiraram também o núcleo. Esse núcleo eles jogaram fora, né? E implantaram esse núcleo da ovelha nesse outro óvulo, né? Da célula da ovelha de uma raça, né? Implantaram no óvulo da outra, né? E aí deram um choque, né? Através de um choque aí, de várias tentativas, né? Produziu-se então a terceira ovelha, que foi a ovelha Dolly, certo? E a partir, né, dessa clonagem da ovelha Dolly, né, deu-se o início a outros animais, certo? Então, ou seja, essa clonagem aí, ela partiu, né, de um pesquisador chamado Ian Hilnut e sua equipe, né, que utilizaram-se de 3 fêmeas de ovelhas no seu experimento, né, para realizar essa clonagem, tá? Então, como eu falei para vocês. Então, eu vou passar aqui um pedaço da simulação, né, de um vídeo que está no YouTube. Então, eu vou só pegar um trecho e passar para vocês, mostrando como é que foi que aconteceu, tá, essa clonagem, certo? Então, ou seja, na época, né, como eles já vinham tentando fazer essas clonagens, né, e o pessoal, quando foi divulgado, né, houve muito alvoroço, discussão, se podia, se não podia. Aí entrou a religião, entrou a ciência, a medicina, e foi aquele, né, bafafá todo em relação a isso. Só que depois, né, eles viram que essa clonagem poderia trazer alguns benefícios, mas também, né, a gente não poderia ter tanta certeza que ia ser uma coisa boa. Olha só, a ovelha Dolly, ela faleceu em janeiro de 2003, apresentando sinais de envelhecimento precoce, o que provocou muitas dúvidas sobre o tempo de vida das clonagens, né? Então, ou seja, esse método, né, poderia ter algumas desvantagens, porque, como eu já comentei para vocês, a questão do genes, né, como ela traz as mesmas características da outra, né, e aí ela não tem aquela resistência, tá? Porque ela é uma cópia idêntica, né, do anterior, do seu progenitor, né? Então, por isso aí ela vai futuramente ter algumas complicações. Naquela época, né? Então, hoje em dia, é claro, está tudo diferente. A ciência, né, buscou, né, modificar isso aí para trazer melhorias nas clonagens, certo? Então, ou seja, então a Dolly faleceu
E a conclusão que eles chegaram é que a clonagem em mamíferos, né, gera riscos de doenças e más formações nos clones. Isso provocou muitos questionamentos sobre os direitos de realização desse tipo de pesquisa, né, claro, né, que os religiosos não iam aceitar, porque já tinha a questão aí de, sabe, muitos achavam que isso nunca ia dar certo, né, porque, né, entra a questão religiosa também, né. Com relação à clonagem humana, mais de 60 países, inclusive o Brasil, né, se pronunciaram contra qualquer tipo de experimento, né, envolvendo a espécie humana. Então, ou seja, é claro que, né, a maioria dos países, né, vão buscar, né, primeiro conhecer melhor do que aceitar isso aí, né? Tem que dar uma paradinha para poder entender melhor como funciona e futuramente, né, quem sabe, né, aceitar. A gente sabe que hoje em dia tem países aí que faz clonagem de animais, né, e cobra caro, cobra uma fortuna por isso aí. Mas esse foi o primeiro caso de um mamífero clonado artificialmente a partir de células adultas. O processo que gerou a Dolly parece ficção científica, ou do Frankenstein, ou de Brincar de Deus, dependendo de como você enxerga a coisa toda. Os cientistas pegaram uma célula normal da ovelha original, tiraram e guardaram o núcleo. Depois pegaram um óvulo não fertilizado de outra ovelha e jogaram o núcleo fora. O próximo passo foi colocar um dentro do outro e dar choques elétricos até que as duas coisas se fundiram. Falando assim parece fácil, mas isso foi feito 277 vezes. Só 29 deram certo. Esses 29 foram implantados em 13 ovelhas barrigas de aluguel. Só uma gravidez vingou e alguns meses depois a Dolly nasceu. Depois disso, rapidamente a técnica foi aprimorada e várias outras espécies já foram clonadas, no mundo inteiro. Em 2013, um camundongo foi clonado a partir de uma única gota de sangue. Desde 2014, existe um laboratório na Coreia que clona cães de estimação, por $100 mil. Mas as técnicas de clonagem têm um potencial muito maior do que sair por aí copiando seres vivos ou mortos. Tem a possibilidade de um dia poder combater doenças que hoje não têm cura. Para entender como isso seria possível, preciso te lembrar das aulas de biologia. Você um dia já foi uma única célula, que foi se multiplicando, a princípio igualzinha. Depois de mais ou menos 4 dias, elas começaram a se especializar e formar cada um dos seus órgãos. Você inteiro veio de um conjunto de células genéricas que tinham capacidade de se transformar em todos os diferentes tipos de células que você tem hoje. São as células-tronco. Por outro lado, muitas doenças são causadas pela deterioração de células adultas que são difíceis de repor. É o caso, por exemplo, da catarata, diabetes e de várias doenças do cérebro. Junta essas duas coisas agora, células-tronco, que podem virar qualquer outra, e células danificadas que não conseguimos substituir. Se a gente tivesse um estoque dessas, poderíamos usar essas para substituir essas, o que poderia ajudar no tratamento de várias doenças que hoje não têm cura. O problema é que isso é uma via de mão única. Desde quando saímos da barriga, já somos feitos majoritariamente de células super especializadas que nunca mais voltam a ser células-tronco por livre e espontânea vontade. No seu cordão umbilical até tinham células-tronco, e na sua medula tem até hoje, mas elas não são tão versáteis quanto as embrionárias. Agora pensa de novo na Dolly, mais especificamente nos primeiros momentos da clonagem. Nesse ponto, o que os cientistas fizeram foi, na prática, transformar o núcleo de uma célula adulta super especializada em uma célula-tronco embrionária, o tipo mais versátil que existe. Fazer isso com ovelhas é uma coisa, com humanos é bem mais complicado. Além disso, essa técnica tem várias implicações éticas e até religiosas. Afinal, estaríamos gerando uma vida só para servir de fábrica de células-tronco embrionárias. Essa é uma reflexão individual que cada um deve ter. Bom, vamos falar aqui sobre a clonagem terapêutica, né? A clonagem terapêutica é a clonagem de células e tecido para fins terapêuticos, ou seja, para o tratamento de doenças ou outros fatores que afetam a saúde das pessoas. Uma das técnicas utilizadas, né, envolve a retirada de células de embriões nos seus primeiros estágios de desenvolvimento. Que eles chamam de células-tronco, pois
elas têm a capacidade de transformar em vários tipos de células, né? As células que vão formar os tecidos, né? Como eu já falei para vocês, né? Formar várias partes do corpo humano. Formar diferentes tecidos. Essas células podem ser cultivadas em laboratórios, né? E utilizadas no tratamento de doenças como câncer, doenças de Alzheimer, doença de Parkinson, diabetes, artrite e doenças cardíacas também, né? Além de auxiliar no tratamento de lesões na coluna, né? Queimaduras, entre outras. Então, ou seja, você vê que hoje em dia eles buscam tratamento para aquelas pessoas que ficam tetraplégicas, né? Que cortou a comunicação na coluna, que a coluna onde nós temos aí os nervos, né? Que vêm diretamente do cérebro, que faz comunicação com todo o corpo, né? Quando eles são interrompidos, então a pessoa fica sem os movimentos. Então eles buscam células troncas para implantar lá, para ver se elas refazem o caminho ou produzem outras células que vai ter, né, a mesma função de fazer essas comunicações entre esses diversos partes do corpo humano, que também não deixa de provocar, né, polêmica em relação, né, a isso aí, esses estudos. Porque, gente, olha, se a gente for analisar bem, né, a gente pode ver que eles vão buscar essas células embrionárias aí, pode haver tráfico de crianças para retirar, né, ou pode utilizar de pessoas para retirar essas células, né, e tentar vender para pessoas que têm dinheiro, um poder aquisitivo muito alto, que estão, né, necessitando dessas implantações, né, e pode haver muitas coisas, né, há um questionamento em relação a isso, tá? Nós temos também a terapia genética. O que é a terapia genética, né? Terapia genética é o tratamento de determinadas doenças. Essa aí já geralmente é hereditária, né? Por meio de manipulação de genes do paciente. As pesquisas com terapia genética ainda estão no início. E algumas, poucas, né, deram resultado satisfatório. Então, ou seja, há um longo caminho pela frente para né, trabalhar com essa terapia genética, certo? Então a gente não tem aí ainda uma ciência definida em relação à terapia genética. Há muitos estudos pela frente para saber, né, como é que vai funcionar isso aí, certo? Bom, e como eu já tinha falado para vocês, né, como eu falei para vocês, tem a bioética. A ética é o campo do conhecimento, né, que se dedica a refletir sobre como os seres humanos devem agir perante os outros e qual deve ser o comportamento adequado diante de uma determinada situação. É o que eu falei para vocês, né? Ela é que vai, né, pronunciar a favor ou contra a ciência genética, né, os estudos relacionados a isso tudo, clonagem, né? Genética terapêutica e tudo mais, certo? Então, ou seja, ela que vai, no caso aí, definir se aceita ou não esses estudos, né, esses experimentos relacionados a seres humanos ou até mesmo animais, né, que antigamente eles utilizavam muito animais para fazer, né, os experimentos, certo? Bom, olha só, vamos refletir aqui agora sobre um outro assunto. These are dark times, young Hugh. What do you mean, Obi-Wan Kenobi? For over 1,000 generations, organic food like us lived in harmony with the ways of the farm. The farm? Yes, Kyuk. The farm is what gives us our power. It's a kind of a field that creates all edible things. Wow. But alas,
the market has been taken over by the dark side of the farm. An empire of pollution and pesticides has ruthlessly conquered the market, nearly wiping out our organic birthright with unsustainable, short-sighted practices like genetic engineering, irradiation, and massive chemical pesticide use. Seduced by artificially lower prices, people don't even want to know where their food comes from. Então, gente, vocês viram aí, né? Vivemos tempos, né, negros. Alimentos biológicos como nós viveram em harmonia. O império de poluição e pesticidas conquistou impiedosamente o mercado. Então, hoje a gente ainda vive, né, isso ainda. A gente está cheio de né, no caso aí, alimentos cheio de pesticidas e outras coisas mais. O homem vem tentando, vem buscando melhorar isso aí para os seres humanos. Só que, né, essa melhora aí também, né, pode trazer consequências que a gente, de acordo com os estudos, não temos ainda noção do que possa ser. O certo seria a gente ter nas nossas prateleiras, na nossa mesa, alimentos orgânicos, né? Os alimentos cultivados de maneira especial, livre disso tudo, né? De agrotóxicos e tudo mais, né? Então, os alimentos orgânicos como verduras, sucos, óleos, ovos, carne, vinhos e outros mais, né? Mas o que acontece hoje em dia não é isso, né? O pessoal só visa lucro, né? Ele quer saber de ganhar dinheiro, ele não quer saber de se você vai estar bem ou se não está nem aí para sua saúde. O que importa é, né, o que dê retorno em forma de lucros para eles, né? Bom, então olha só, mas vamos falar aqui sobre organismos transgênicos, né? Nós vimos aí que hoje em dia, para melhorar, né, ou talvez aumentar aí, né, a oferta de mercado, ganhar mais dinheiro, né, eles começaram então a produzir, né, alimentos mais resistentes, né, e mais modificados, que são chamados os organismos transgênicos, certo? Que são aqueles que de alguma forma incorporaram no seu DNA genes de outra espécie. Essa transferência de genes de uma espécie para outra pode ocorrer de forma natural, né, que é raro, né, na natureza, ou artificial, certo? Olha só, na década de 1970 descobriu-se que muitas bactérias tinham enzimas capazes de cortar pedaços de DNA. Essas enzimas, chamadas de enzimas de restrição, permitem o isolamento de segmentos de DNA. O desenvolvimento dessa e de outras técnicas possibilita uma série de aplicações, como a transferência de genes específicos de uma espécie para outra. Um exemplo é a produção em grande escala de insulina, né? A insulina é um processo que acontece dessa forma. O gene responsável pela produção desse hormônio no ser humano foi isolado e transferido para bactérias que se reproduzissem em laboratório e funcionam como verdadeiras fábricas vivas, né, de insulina. Ou seja, os alimentos transgênicos, várias espécies de seres vivos,
utilizados na alimentação humana tiveram seu genoma modificado, gerando, por exemplo, seres vivos com maior capacidade de resistência e determinadas condições ambientais, ou seja, capazes, né, de produzir substâncias importantes para a saúde dos seres humanos, que não é comprovado, né, cientificamente também. Como exemplo aí nós temos, por exemplo, plantas, né, a soja, milho, né, o milho é transgênicos, né, animal como o porco, vocês veem que o porco hoje é muito diferente daquele porquinho que a gente conhecia lá na roça, né? Eles têm uma resistência terrível e são, né, mais fortes, criam mais... eles podem mudar, né? Pode até fazer com que o porco seja tenha menos gordura e mais carne, né? A utilização desses organismos transgênicos na alimentação humana tem causado muita polêmica, né, mostrando a necessidade de discutir e divulgar informações corretas para que os consumidores possam exercer os seus direitos de maneira consciente. Ou seja, o que acontece? Tudo que é manipulado geneticamente, que é transgênico em relação ao alimento, eles têm que divulgar, eles têm que colocar lá no rótulo que aquilo ali é transgênico, que é para as pessoas. Muita gente compra as coisas e não percebe, não olha, né, se aquilo realmente é natural, né, é um orgânico ou não, ou é um transgênico. Você pode olhar, você pode pegar um saquinho de batatinha, né, você simplesmente consome e não sabe o que é. Então, para que as pessoas possam escolher os seus alimentos, isso tem que ser rotulado. Então, como é que a gente vai identificar isso? Você vai olhar lá, se tiver um triângulozinho lá desenhado com um Tzinho dentro, significa que é um alimento transgênico, né? Os alimentos transgênicos têm alguns argumentos, né, a favor. Por exemplo, produção de alimentos mais nutritivos, mais barato, produção eficiente, que poderia ser a solução para a fome no mundo, né? Aumenta a produção, ele vai aumentar a produção porque vai ser mais resistente, ele vai conseguir sobreviver, né, a várias causas, né, fenômenos naturais, certo? Redução de agrotóxicos, não vão ser utilizados mais agrotóxicos, diminuindo os custos de produção e a contaminação do ambiente, né? E contra, os argumentos contra, né? Algumas substâncias presentes no transgênico poderiam causar alergia, né? Então, por exemplo, aí a pessoa tem alergia a alguns determinados, né, alimentos ou alguma modificação genética, então pode causar um problema para essa pessoa. E também não existe nenhum estudo ainda, né, que garante a segurança a longo prazo, né, para a saúde dos consumidores, das pessoas que consomem. Genes de plantas modificadas poderiam afetar o equilíbrio do ecossistema. Ou seja, você sabe que no meio ambiente uma coisa depende da outra, né? E se essas coisas são modificadas, né, pode causar um desequilíbrio, né? E aí a gente mais tarde não vai saber como, né, lidar com isso aí, certo? Então, ou seja, é meio complicado, né? Então, ou seja, gente, é muito importante a gente prestar atenção no rótulo, né? A gente deve olhar direitinho o que a gente vai consumir. Porque se você achar que os transgênicos não é uma coisa adequada para você, então você deve olhar lá. Se tiver o triângulozinho e um Tzinho lá tá amarelo, um triângulozinho, um Tzinho dentro, significa que é transgênico, certo? Aí cabe a você decidir se você vai consumir ou não, tá? Então, ou seja, na próxima aula nós vamos iniciar com outro conteúdo, tá? Então, até a próxima aula.